Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. Nesse vídeo aqui nós vamos responder algumas questões. O conteúdo, a matéria é Sociologia, o nome do conteúdo é Mudança e Movimentos Sociais, né? Mudança social e movimentos sociais. É um assunto que ele chega a ser citado no SSA 2, mas as questões mesmos mais específicas caem no SSA 3. Com relação a esse conteúdo, nós vamos responder as questões que apareceram em 2020 e 2019. Tranquilo? Então vamos lá. SSA 3, 2020, Sociologia, Mudança e Movimentos Sociais. Questão 55. As sociedades humanas estão em constante mudança. As sociedades humanas estão em constante mudança, seja por motivos sociais, políticos, geográficos, culturais ou econômicos. Sempre ocorrem modificações que afetam a vida dos indivíduos e alteram a história da humanidade. Em algumas sociedades, tais modificações ocorrem com rapidez, em outras, lentamente. O texto só falou coisas que normalmente são trabalhadas quando o professor fala sobre mudança social, né? O que é mudança social? Mudança social é uma mudança ou uma transformação na maneira como algum aspecto da sociedade funciona. Então, ela pode ser uma mudança social, política, geográfica, cultural, econômica, pode ser uma mudança na maneira como acontecem as relações da família, na escola, com relação à polícia, com relação a qualquer coisa que seja estrutural na sociedade. Essa mudança algumas vezes acontece de maneira rápida e às vezes acontece de maneira lenta. Então o texto falou aí um bocado de coisa muito simples, mas ele já serviu para ilustrar que vamos falar de mudança social. Tranquilo? Esse foi o texto de apoio. Vamos ao enunciado, então, né? A sociologia analisa as instabilidades nas relações entre indivíduos e grupos sociais como uma condição humana, impulsionando a superação dos desafios impostos pelos processos de interação. Então só está dizendo aí, né, que a matéria sociologia, ela entende que as instabilidades, ou seja, o fato de que a coisa muda constantemente, faz parte da condição humana, faz parte do ser humano que ele tenha que enfrentar mudanças para superar os desafios. Qual das alternativas a seguir indica uma consequência do processo sociológico descrito? Então, nós temos aqui várias alternativas. O que ele está pedindo? Ele está pedindo qual destas situações são uma consequência ou um resultado de uma transformação social. Qual dessas parece ser o resultado de uma transformação social? E aí o aluno ele tem que saber o que em que âmbitos acontecem essa transformação social. Se o aluno leu ali a ficha que a gente indicou, né? Então ele vê a família, as relações de trabalho, várias, dentre elas uma bem famosa é a tecnologia. Tecnologia é um exemplo muito claro de mudança social. Primeiro surge o computador, depois os celulares portáteis, depois surgem as redes sociais. Tudo isso é um indicador de mudança social, é um resultado da mudança social. Então, se a gente analisar esses termos aqui, por exemplo, etnocentrismo. O etnocentrismo é quando uma cultura usa ela própria como referência para julgar as outras. Isso não é uma mudança cultural. O etnocentrismo é uma posição preconceituosa com relação a culturas, então não está. Exoculturação. Exoculturação é um acontecimento cultural exterior, às vezes de imposição, às vezes de manifestação. Evolução biológica. A evolução biológica não é uma evolução social, a gente nem vê isso na etnia humana, na raça humana, né? Endoculturação. Eu nem conhecia esse termo, se é que ele existe, né? Mas esse endo é interno, interno, enfim. Eu estava até falando de tecnologia aqui, então um exemplo que melhor se adequa a isso é a modernização. Qual das alternativas indica uma consequência
do processo sociológico descrito, que é a mudança social? A modernização. A modernização é um processo de mudança social, às vezes por causa de tecnologias, às vezes uma modernização na forma de pensar, né? Mas está aí. 56. Quando um grupo de pessoas se reúne para atuar conjuntamente com o objetivo de transformar algum aspecto da sociedade, chamamos isso de movimentos sociais. Nós conversamos sobre isso, né? Movimento social é um grupo de pessoas organizado para tentar empreender uma mudança social. Para Nancy Fraser, cientista social norte-americana, os movimentos sociais precisam ser entendidos com base em dois tipos de luta: por redistribuição e por reconhecimento. Segundo Fraser, há também os movimentos sociais bivalentes, ou seja, aqueles que envolvem reconhecimento e redistribuição. Diante disso, assinale a alternativa cuja imagem não indica um movimento social caracterizado exclusivo. Indique. Vamos ler de novo aqui. Deixa eu separar essa frase para ficar clara para a gente. Diante disso, assinale a alternativa cuja imagem não indica um movimento social caracterizado exclusivamente de luta por reconhecimento. Então vamos lá. Qual é a diferença da redistribuição para reconhecimento? Reconhecimento é quando você está lutando por direitos, normalmente por direitos sociais, né? Normalmente é uma luta por respeito, por consideração, pela possibilidade de ocupar espaços sociais, de ter um status reconhecido, né? A redistribuição está ligado mais a uma coisa material, né? É um pedido para que o Estado invista dinheiro em uma determinada classe, né? Então, ou invista dinheiro em uma determinada situação para que ela melhore, né? Então, o que ele está pedindo é assinale a alternativa cuja imagem não indica um movimento social caracterizado exclusivamente por reconhecimento. Então, ele quer um que não seja de reconhecimento, né? Vamos tentar analisar aqui as imagens. Pela bandeira colorida, a gente sabe que é o LGBTQI+, né? Então, o movimento gay, ele luta por reconhecimento. Então, ele não é a resposta. Movimento negro unificado luta por reconhecimento, por respeito às pessoas das etnias negras, né? Então, esse também luta, né, por reconhecimento. Juntas somos fortes. E a gente vê apenas mulheres aqui, né? Talvez seja até o outubro rosa por causa da cor. Então, essa imagem leva a crer que é uma luta pelas mulheres, né? Então, esse é de reconhecimento. A pequena confusão chega aqui. Por uma reforma agrária popular. E a gente vê aqui, ó, função social, não diz uma reforma urbana. Então, temos aqui dois movimentos sociais. A reforma agrária e a reforma urbana. A reforma do campo e a reforma da cidade. Beleza. Eles parecem ter o mesmo teor, só que aí você tem que conhecer um pouquinho de cada movimento. O que é a reforma urbana? A reforma urbana é a reivindicação das pessoas para que a cidade seja melhor planejada. Como assim? Acesso a cadeirantes, acesso a pessoas que têm dificuldade de se locomover, uma cidade que não seja totalmente urbanizada, mas que tenha árvores, uma cidade que tenha parques, que tenha lugar para as pessoas passear. Então, a reforma urbana, ela tenta trazer uma melhora na qualidade da distribuição das coisas na sociedade, né? E o que é a reforma agrária? A reforma agrária é a tentativa de fazer com que as pessoas que trabalhem no campo não sejam expulsas do campo para a cidade, que
exista uma distribuição das terras inativas para os filhos dos agricultores, né? E também que essas pessoas, os micro trabalhadores, eles recebam incentivos do governo. Então veja bem, a reforma urbana, ela é uma tanto a reforma urbana quanto a reforma agrária, eles têm muito de redistribuição, porque eles precisam de investimento. Só que a alternativa está pedindo o movimento social que não seja exclusivamente reconhecimento. E aí nós temos aqui, e aí a gente tem aqui na letra C, um que não é exclusivamente reconhecimento, porque aqui tem reconhecimento e redistribuição. Aqui nós temos apenas redistribuição. Então a resposta seria a letra C. Não consigo nem... Seria a letra C. Tranquilo, pessoal? 2019. Observe a foto a seguir. Então, o amiguinho vai lá, observa a foto. São idosos mexendo num computador. Sobre a causa da mudança social nela referida, é correto afirmar que. Então é uma questão que está falando de mudança social, que é a relação, que é aquela que é correta. Então vamos lá. As relações expressas têm origem nos fatores bioeconômicos produzidos no cérebro. Alguma mudança social está sendo caracterizada nessa imagem. A mudança social que está caracterizada nessa imagem são os fatores bioeconômicos, se é que isso significa alguma coisa, né? Não tem nada de bioeconômico, é produzidos no cérebro, não. A mudança social são mudanças nas relações entre as pessoas, então não tem nada de bioeconômico, mesmo que isso aqui exista, não tem nada disso quando a gente está falando de mudança social. Ô, meleca. Vamos aqui para a letra C. As condições geoclimáticas provocam o isolamento de grupos sociais específicos em torno de suas produções culturais. As condições geoclimáticas. Então, o clima, por causa do local em que o país está, provoca um isolamento das produções culturais. Também isso não tem nada a ver com mudança cultural também, né? D. A causa de mudança social expressa pela figura é classificada como movimento conservador, que a gente estudou, é aquele movimento que tenta impedir os avanços, e não os avanços, tenta impedir transformações sociais, pois torna a atenção dos indivíduos um elemento de manipulação. Não, essa foto não demonstra nenhum tipo de atitude conservadora para mudar o que está parecendo que vai se transformar. Letra E. O comportamento apresentado na imagem é conhecido pela sociedade como sistema escravocrata. Também não tem nada a ver, né, com a foto. Em que os indivíduos se tornam alienados, sem ideias próprias e sem condição de racionalizar seus próprios comportamentos, né? Então a gente viu que as alternativas não tem coisas aí muito com sentido não, né? Letra B. Os idosos estão consultando uma inovação tecnológica que contribui significativamente com o avanço da sociedade no processo de reordenamento das relações sociais.
Então a gente falou de mudança tecnológica, de que a mudança tecnológica traz muitas mudanças sociais, porque muda a relação que as pessoas têm umas com as outras, principalmente porque a tecnologia se torna um instrumento de trabalho e um instrumento de comunicação social, né? Então é o que a gente vê aí. Pela idade desses idosos aqui, quando eles nasceram, talvez durante toda a fase de jovem adulto deles, eles não tinham aparelhos eletrônicos, os aparelhos eletrônicos surgem e eles precisam mudar a maneira como eles se relacionam com o mundo, né? Então a tecnologia, principalmente para as pessoas dessa faixa etária, constituiu-se uma grande mudança e um período de grande readaptação das relações sociais. 56. Observe a figura a seguir. Mulheres na rua, a nossa luta é todo dia. 8 de março, Dia Internacional da Luta das Mulheres. Então, isso claramente é um movimento social. São pessoas que se organizaram lutando por melhores condições para um determinado grupo social e as relações que a sociedade estabelece com essas pessoas. O movimento social da luta pelas mulheres, né? Provavelmente é um grupo de feministas ali, ou não necessariamente, né? Sobre o tema apresentado é correto afirmar. Então ele quer qual dessas frases expressa bem, né? Expressa bem o tema, expressa bem o contexto daquela foto ali, né? Vamos começar aqui pela letra A e ver se tem algum erro. Se trata de um movimento social contemporâneo que defende a preservação da qualidade de vida dos habitantes do planeta por meio de ações de proteção do meio ambiente. Não. Só se o aluno tiver muito cansado. Como sociologia é a última prova, então só se o aluno tiver muito zureta mesmo para marcar essa daí, né? Tá falando é um movimento social feminista ali das mulheres e tá falando de meio ambiente, né? Não, nem é por causa dos habitantes do planeta como um todo, né? Porque o movimento é especificamente para a proteção da mulher e também não é proteção do meio ambiente. Vamos para a nossa querida letra B. Se refere ao movimento social de mulheres que reivindicam melhores condições sociais para as famílias e reconhecimento de outras datas comemorativas. Vê que doideira, velho. Talvez o cara ele viaje, né? Porque ele viu aqui mulheres, mas não. A luta pelas mulheres inevitavelmente toca nas famílias, né? Porque socialmente as mulheres têm adquiriram uma responsabilidade maior sobre as famílias e a mulher ela tem um laço maior com a prole, né? Com os filhos. Mas realmente o movimento feminista, apesar de tocar inevitavelmente na questão da família, realmente o movimento feminista luta pelas condições das mulheres e não das famílias, né? E também elas não lutam por datas comemorativas, né? Isso não existe. Vamos ler aqui então a letra D. É parte do movimento social de luta contra a desigualdade sociopolítica existente no país, mediante a defesa do bem-estar social e das políticas de incentivo à abertura de novos postos de trabalho para homossexuais. Não. Um movimento não ignora o outro, mas mesmo assim, cada movimento tem um objetivo muito claro, né? E o movimento feminista, ou o movimento pelo direito das mulheres, não luta pela desigualdade sociopolítica, luta pela desigualdade de gênero, né? Letra E. Se caracteriza por um conjunto de mulheres que objetivam reivindicar a liberdade de participação na escolha dos representantes políticos. Ou seja, esse movimento é parte daquele movimento reconhecido como um movimento sufragista. Não. Sufragista no início do século. Sufragista é de voto, né? A mulher já tem direito a voto da mesma maneira que o homem, né? Então, não existe dentro do movimento feminista a luta para que a mulher vote. A luta política que existe dentro do movimento das mulheres é para que exista uma maior participação feminina na política, mas sufragista não, de voto não. Letra C.
é um dos movimentos de luta feminista contra a opressão da sociedade machista, cuja reivindicação contempla não só a extensão do Dia Internacional da Luta das Mulheres, mas também a autonomia em decidir sobre transformações e intervenções no seu corpo, né? Então, toda essa frase fala muito bem da característica do movimento feminista, né? O movimento da luta das mulheres luta contra uma opressão machista, né? Que não necessariamente parte só dos homens. O pensamento machista é um pensamento de diminuição das características femininas, de exaltação da masculina. Isso parte, às vezes, de mães machistas, né? Cuja reivindicação contempla não só a extensão do Dia Internacional da Mulher, de luta das mulheres, mas também a autonomia em decidir sobre transformações e intervenções no corpo da mulher, né? Então, o movimento feminista tem aí também uma luta muito forte com relação à possibilidade do aborto, né? Então, essa frase toda contempla o que é reivindicado pelo grupo de mulheres que está sendo representado aqui na foto. Ok, pessoal? Respondemos aí dois vestibulares. Espero que a ideia tenha ficado clara para você. Não é uma prova muito complicada, né? E a gente se vê na próxima.